E agora eu vou falar sobre um outro assunto. Está aqui com a gente a Romina Trebe. Ela é fundadora da Inflama, agência de comunicação estratégica. Romina, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Prazer em tê-la aqui, que bom estar aqui no estúdio. Adoro entrevistar aqui no estúdio, que normalmente a gente faz via Meet ou por telefone. Tudo bem? Eu queria que você explicasse para a gente o que é a Inflama, essa agência de comunicação. Ela é voltada para que nicho? A gente não trabalha com um nicho específico, Sim. né? Ela surgiu muito da vontade que eu tive, porque eu vim desse mercado de agência, eu trabalhei anos em agência e depois eu fui para o marketing de empresas. Uhum. E estando nesses dois lados, eu sentia muita falta de um envolvimento das agências tradicionais Sim. nas estratégias do negócio. Uhum. Então eu decidi fundar a Inflama com esse foco, em não ser uma agência que recebe o briefing e executa, mas ser Sim. uma agência que participa das ações estratégicas, da construção da estratégia da empresa. Agora eu fiquei bem curiosa por que esse nome. Ah, o nome é porque é de inflamar mesmo, de do mesmo movimentar, mesmo. isso. Ah, que interessante. E assim, ó, no caso, eu tô te ouvindo, mas eu também tô aqui acessando o site de vocês, que eu já tinha dado uma olhada antes Sim. e tal. Na verdade, assim, ó, você falou que não tem um nicho, né? Isso. E aí, ao não ter o nicho, vocês precisam trabalhar com estratégias múltiplas, Isso, né? exato. E aí, como é que faz isso? É difícil, mas mesmo tendo um nicho, a gente acredita que cada negócio é um negócio. É claro que se a gente tem clientes do mesmo segmento, já Sim. facilita muito. Aham. A gente tem alguns clientes que são do mesmo nicho, mas a gente tem clientes também completamente diferentes. Por exemplo, a gente atende desde o mercado de indústria, construção, a influencer do mercado financeiro, que são Aham. coisas completamente diferentes. Sim. O que acontece é que a gente tem que se aprofundar e estudar muito, né, cada cliente para conseguir entregar a melhor estratégia. Aham. Porque eu vi e tô vendo aqui de novo, né, no site de vocês, que vocês trabalham desde o planejamento, né, o Isso. planejamento estratégico, produção de conteúdo, até o tráfego pago. Isso aí. A gente faz o marketing 360, a gente Aham. fala, né? Então, desde construção de marca, branding, a planejamento, Sim. criação de conteúdo, gestão de rede social, Aham. inbound, é bem completo. Inclusive eu tô lendo que eu acho que é o cliente que fala assim, time maravilhoso, vamos inflamar tudo. Então, falando em time, para ter todo esse pacote que vocês oferecem para os clientes, vocês têm um time grande ou vocês otimizam tudo e conseguem dar conta com uma equipe pequena? A gente não tem um time grande, nós somos em 12 pessoas. A gente é 100% remoto, mas são 12 pessoas muito bem qualificadas e que conseguem ter esse olhar de entrega estratégica e não de execução. A gente é muito mais de entrega estratégica, entender se o que eu estou fazendo faz sentido. Entendi. O nosso time, normalmente, só para você entender um pouquinho, uma agência tradicional, ela tem contato somente com atendimento. Tem uma pessoa que atende o cliente e passa a demanda para o time de criação, né? Lá na Inflama, não. O cliente ele tem acesso aos nossos designers, time de criação, de redação, ao gestor de tráfego pago. É claro que tem o papel do atendimento, né, que vai conduzir, direcionar todo o trabalho. Claro, mas para ele o também não cliente- ficar perdido nesse Exato. mar de gente também, né? Porque é Exato, mas o muita cliente tem informação. acesso a todo mundo, porque a gente realmente se envolve. Então, até o designer, quando vai executar um trabalho, ele tem esse olhar estratégico de se questionar, ver se aquilo lá faz sentido o que ele está fazendo. Se não tiver, ele devolve para o atendimento, né? E a gente faz um brainstorming, entende se faz sentido ou não a gente continuar com aquela demanda. Aham. Ao chegar até vocês, né, esse cliente, sei lá, vamos supor, ele tem qualquer negócio físico até, né? Porque hoje em dia as pessoas preferem até os negócios mais online do que físicos, né? O cara tem uma padaria. Aí ele não está conseguindo vender, ou ele não está conseguindo uma estratégia, sei lá, de mostrar o produto dele, de mostrar que ele está lá e o que ele faz, o diferencial. E ele pede socorro para a Inflama. E aí? Olha,
Teria, assim, por exemplo, se ele é um dono de uma padaria, ele teria uma estratégia. Se ele é, por exemplo, a dona de uma loja no shopping, a estratégia já seria outra. Isso vai depender muito do cliente. Depende do cliente, do segmento, da necessidade. Da expectativa dele também, do valor que ele tem para investir. Porque, às vezes, muito o cliente, importante. né, dependendo do tamanho dele, ele nem tem verba para investir em mídia, em estratégias de marketing. Mas vocês conseguem ajudar. Olha, eu posso, com isso X aqui, eu posso fazer isso para você. Isso, ou eu oriento, né? Às vezes, se não fizer sentido, eu vou falar, olha, eu não consigo te atender, a gente não consegue fazer isso aqui, mas eu te sugiro seguir por esse caminho. Sim. Nesse momento, faz isso aqui que já vai te ajudar. Legal, não deixa o cara sair de mó banana. Não, a gente sempre dá um jeito de dar um auxílio, mesmo que numa conversa inicial, para que a pessoa não fique desamparada. Qual foi, assim, a estratégia mais maluca ou mais difícil que vocês já fizeram? Não precisa citar o nome do cliente, nem a marca, enfim. Mas, assim, a estratégia que vocês fizeram para conseguir ajudar esse cliente. Eu acho que a estratégia mais maluca que a gente fez foi no ano passado, onde a gente literalmente viajou o Brasil para Viajou o Brasil para conseguir produzir conteúdo para um cliente que tem diversas lojas espalhadas pelo Brasil. E a gente queria que a estratégia ficasse em todas. A gente não queria produzir só aqui em Floripa. Entendi. A gente queria, a gente precisa também estar em Campo Grande, a gente também precisa estar em Maringá, a gente também precisa estar em São Paulo e diversos outros estados. Conseguir mostrar a cara do local onde o empreendimento está. Do time de loja, para dar essa carinha mesmo regional, né, para cada um deles. E quanto tempo levou isso? 6 meses, acho que a gente ficou viajando praticamente quase toda semana. Sim. A gente ficava fim de semana em casa e semana viajando. Você lembra quantas cidades vocês foram? Quantos estados? A gente foi para São Paulo, Campo Grande, Maringá, Curitiba, Porto Alegre. Que mais? Brasília. Tem um monte Salvador, de gente aqui soprando. Estão soprando para mim. Brasília, Salvador. Não, mas foi muito. Olha, levou quanto tempo? 6 meses, você falou? A gente ficou 6 meses produzindo conteúdo em todos esses locais. Tá, e esse não consigo nem te dizer a quantidade de vídeo que a gente produziu, porque foi uma coisa muito louca. Muito louca. Porque você pensa que em um dia a gente consegue produzir muito vídeo. Sim. Porque a gente está falando de rede social, a gente está falando de vídeo curto. Então a gente produziu muito vídeo. Muito. E essa equipe que viajou era sempre a mesma ou vocês revezavam? Como é que fazia? A gente, dependendo, revezava, né? Porque além de tudo, a gente também viajou muito porque a gente faz cobertura de evento em loco. Então, se a loja vai ter um evento, a gente vai até lá para fazer toda a cobertura. Então, dependendo, a gente se dividia, mas a maior parte fui eu e o Demetrios. O Demetrios é o que está aqui, né? Nosso filmmaker, isso. É nosso filmmaker. Então, e o resultado? Maravilhoso. A gente conseguiu mais do que triplicar os resultados, tanto de alcance, engajamento das lojas. A gente conseguiu metrificar o quanto isso deu de retorno em venda, né, juntando todas as lojas, toda a rede. E o sucesso, o resultado foi muito positivo. Que legal. Essa foi a mais doida. Assim, foi mais doida porque a gente ficou muito tempo viajando. Por isso que foi muito doido. Né? E a que deu mais trabalho, não pode ser a mesma? A que deu mais trabalho, assim, que não é por aqui, aí vocês tiveram que refazer a rota e... A gente tem um cliente que é bem desafiador, que é do mercado financeiro, que a gente o tempo todo tem que ficar avaliando se aquilo que a gente está fazendo está dando certo ou não, e se precisar muda a rota e faz outra estratégia. Ele é um cliente bem desafiador, porque é de um segmento que é difícil, não é fácil falar sobre isso. Então, acho que com ele a gente tem que pensar bastante. E a gente já pegou cliente também que veio com uma proposta, eu quero só a gestão da minha rede social. E na hora que a gente olha, a gente fala, não, a gente vai mudar do zero. Você vai mudar, inclusive, a tua marca. Sim.
que também é um desafio. E aí, quando chega num cliente desse, como é que é a aceitação? Normalmente eles escutam bastante a gente. Porque vocês conseguem provar para ele por A mais B. Exato. A gente traz uma defesa, explica o porquê que tem que mudar, o que faz sentido, por que continuar com a comunicação antiga pode não trazer o resultado que ele espera. Então, normalmente, é difícil a gente não ter aceitação. Com certeza. A Inflama fica onde? Aqui em Floripa? Eu moro em Floripa, mas nós somos um time 100% remoto. Então, a gente tem equipe em São Paulo, tem equipe em Belo Horizonte, tem gente que está aqui em Floripa. Inclusive, temos pessoas no Rio Grande do Sul. Nossa. O pessoal do Rio Grande do Sul, eu imagino que devem estar trabalhando ou são atingidos? A gente tem um designer que é de Eldorado, que foi a cidade mais atingida, né? Ele tá off. Sim. E a gente não sabe, não consegue saber ainda quando que ele volta a trabalhar. Então, nesse tempo, a gente está com um freela para ele também não ficar desamparado e nem os clientes. Né? Claro, com certeza. E a gente já está quase encaminhando aí para terminar a nossa entrevista. Além dessa questão de vocês darem todo esse suporte, né, para os clientes e chegar para ele e mostrar para ele o que ele pode fazer para melhorar ou para não. Já chegou em algum momento em que o próprio cliente disse assim, essa estratégia não tá legal para mim. E aí vocês mudaram a estratégia e a ideia dele deu certo e a de vocês não? Difícil. Difícil. O que acontece é, às vezes, o cliente não ter o resultado que ele espera e ele ter essa percepção de que o problema está na estratégia. Sim. Às vezes não é, mas a gente também está sempre muito aberto a escutar. Claro. E se de alguma forma está causando um desconforto no cliente, a gente, vamos repensar. Vamos entender se realmente é isso e vamos repensar. Mas a gente gosta muito de trabalhar com base num dado mesmo, né? Sim. Por que você acha que é a estratégia? O que está te fazendo ter essa percepção? Sim. Né? Porque o que se via antigamente nas agências era aquela coisa meio assim, o cliente vinha e disse assim, eu quero isso aqui, a agência fazia a vontade do cliente e dane-se o resultado. Isso. E não é por aí agora, né? Não. Hoje em dia não funciona mais. Não funciona mais porque o mercado, primeiro que a gente tem muita gente no mercado, segundo que está cada vez mais... Ninguém mais quer gastar dinheiro assim, sem saber o retorno que isso está dando. Sim. E hoje a gente tem muito Aliás, recurso. quando ele investe, ele já meio que diz assim, eu quero esse retorno. Isso. E assim, hoje a gente consegue metrificar, né? A gente consegue saber quanto que a pessoa investiu e quanto que ela teve de retorno. Então, hoje não tem mais como não ter a estratégia envolvida. Sim, com certeza. E ouvir o cliente é sempre importante, mas ele precisa saber ouvir também, né? Porque eu imagino que deve ser difícil. Principalmente quando vocês começam a falar e aí o cliente começa a ficar com aquela cara assim de que não tá gostando muito, até tentar convencê-lo. Deve ser uma coisa bem complicada, né? Mas normalmente eles são bem receptivos. Como que as pessoas acham a Inflama? Aonde? De que forma? Pelas redes sociais? Vocês não têm um escritório físico, né? Não temos. Tudo online. Tudo online. Mas vocês vão até o cliente quando necessário? A gente está todo dia no cliente. Todo dia no cliente. Eu principalmente. Eu fico bem... Essa semana a gente ficou cada dia em um cliente. A gente brinca que hoje é dia de loja office, ou cliente X office. Então a gente está sempre no cliente. As pessoas conseguem nos achar pelo Instagram, que é infla.ma. Pelo site, que também é infla.ma. E pode mandar direct ou mandar mensagem ali. Pode mandar e-mail pra gente. Meu e-mail é romina@infla.ma, que a gente com certeza vai adorar conversar. Com certeza. E você falou assim, às vezes a gente vai no cliente. Aí o que vocês ficam fazendo? Agora eu fiquei curiosa. Vocês vão pra loja office e aí? A gente trabalha em loco com o cliente. Por que isso é importante? Porque se eu não viver a realidade daquele cliente, dificilmente eu vou entender a necessidade dele. Entendi. Então, a gente literalmente passa o dia com o time do cliente, olha o que está acontecendo, conversa com o cliente. A gente foi hoje almoçar com o cliente, a gente passa o dia inteiro com toda a equipe, a gente faz brainstorm com o time comercial. É literalmente viver a realidade. Observação também. Exato. Observação
também? Vocês ficam lá, se é uma loja, cuidando? Muito, e já surgiu muita oportunidade de trabalho, de comunicação, por conta disso, da gente estar presente, estar ali no cliente. Então tá certo. Eu conversei com a Romina Trebe, ela que é fundadora da Inflama, agência de comunicação estratégica. E gostei muito, muito legal esse trabalho de vocês. É uma coisa muito intimista, assim, né? É a coisa do pegar o cliente pela mão. Vem cá, vamos lá, vamos conversar, vamos ter um papo. É bem isso que a gente faz mesmo. É mais ou menos isso, aquele papo de amigo, né? Isso. Então eu queria que tu repetisse, rede social, tudo, essa é a hora. Nosso Instagram é Romina... Romina, ó, bem louca já. Mas tu tem o teu, né? As pessoas podem te achar Pode também. me achar como Romina Trebe, mas o da Inflama é infla.ma. O nosso site também é infla.ma. E o meu e-mail é romina@infla.ma. Então pronto, tá aí. Se depois vocês não pegaram nada, aí vocês mandem um recadinho aqui pra gente, que a gente coloca aí para vocês, passa para vocês todas as informações. Ou também o nosso programa fica gravado aí, né? No nosso canal do YouTube, é só vocês assistirem. 4h56, Romina, muito obrigada. Eu que agradeço. Desejo todo sucesso do mundo, porque eu acho que vocês já são um sucesso, mas mais sucesso ainda, porque a Romina está aqui com a equipe dela. Você é o Demétrios e a Luana. Então, ainda mais sucesso para vocês e que daqui a alguns anos a gente possa conversar mais ou, quem sabe, contar outros resultados. Claro, vou adorar. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada a você.